música oferece uma dinâmica ligação com o passado. Através da canção, cerimônias e rituais, a música mantém tradições, reforça identidades e serve como um importante meio de armazenar e compartilhar lembranças. Quando você quer recontar a história, um modo de fazê-lo seria simplesmente falar como eu estou falando agora. Quando você usa um instrumento musical, você concentra a atenção das pessoas no assunto discutido e também as entretém. Portanto, você abre as pessoas emocionalmente. A música tem um meio de alcançar as pessoas a um nível não verbal e emocional. Todos temos lembranças musicais. Elas remontam à nossa infância e formam uma grande parte de como nos sentimos sobre o tempo. Enquanto nossa vida passa, frequentemente conectamos os pontos com lembranças musicais. No sentido pessoal, costuramos nossa vida com música de uma forma bastante direta. Acho que a maioria das pessoas não saberia dizer onde estava há 10 anos. Mas se você cantar uma música daquele verão, elas lhe dirão exatamente onde estavam, quem estavam namorando ou que carro estavam dirigindo. E a música pode causar esse tipo de coisa. A memória musical pode funcionar a nível pessoal e cultural. Enquanto a memória pessoal é a única aos indivíduos, a memória cultural é algo compartilhado com um grupo nacional, étnico ou religioso. Ela pode ter um papel importante para definir a identidade da cultura e sua noção de passado. Em Mali, Senegal e Gâmbia, na África Ocidental, os músicos conhecidos como griots têm tido um papel importante na sociedade como contadores de histórias e historiadores. Os griots cantam canções e provérbios acompanhados por um instrumento conhecido como corá, uma harpa pontuda com uma caixa de ressonância. Em muitas culturas africanas não há tradições escritas. Não havia livros, não havia formas de escrita e as pessoas precisavam de um meio de lembrar as coisas, de preservar sua história, cultura e valores. E uma das maneiras que fizeram isso foi através da canção. Um exemplo pode ser visto no Corá e na tradição da música que o cerca. O Corá é sempre acompanhado de música, e estas músicas recontam os feitos dos heróis, reis, e hoje a dos mercadores, comerciantes e outras pessoas importantes na sociedade. É um repositório do conhecimento histórico e também de valores culturais. A tradição do Corá remonta a centenas de anos na África Ocidental. Basicamente, ela vem do Império Mali. Ele foi fundado em 1235 por Sunjata, o primeiro rei do Império Mali. E, na verdade, ele é uma das pessoas lembradas nas canções do Corá. Se você cresceu numa sociedade da África Ocidental que tenha a música Corá, você ouvirá esta música desde criança. E começará a absorvê-la pouco a pouco. Começa a ouvir nomes de pessoas que são importantes em sua sociedade, figuras históricas. Começa a aprender sobre as coisas que fizeram e a informação começa a ser passada para você.
A tradição mudou agora. Ela funcionava num contexto bem estreito. Para a realeza era preservar sua história, mas agora tornou-se um ícone para toda a sociedade. Soldier traveling from the north, does the moon shine bright and clearly. O contador de histórias musical é importante em várias sociedades do mundo todo. No sul rural dos Estados Unidos, cantores de baladas compartilham e reforçam a memória cultural através da canção. Embora muitas baladas refiram-se a eventos que aconteceram há muitos séculos na Europa, elas são também baseadas em temas relevantes aos cantores e suas comunidades. Pretty Polly, oh yonder she stands. Pretty Polly, Balada é um tipo de música que conta uma história. Quase todas as baladas contam algum tipo de história, e há muitas histórias para se contar. Algumas baladas parecem ser antigas e contam histórias antigas que foram passadas de geração em geração. Oh, soldier dear, don't leave me here, for I am running forever. Meu pai me levou a um festival de dança nas montanhas na Carolina do Norte. Eu jamais o esqueci. Havia pessoas cantando antigas baladas que tinham há centenas de anos. E me pareceu que as canções novas ou antigas tinham um essencial da vida. Não eram apenas triviais. Oh, I am deaf, none can excel. I open the door of heaven and hell. Yes, I come for to get your soul. Leave your body and leave it cold. Na Carolina do Norte, numa pequena comunidade onde rodei meu filme, quase todos cantavam. E Berzell Wallen conhecia muitas baladas e canções de amor antigas. E quando ela cantou uma linda canção, que é uma conversa com a morte, tinha um efeito moral, como o século XVIII ou XIX, acho que era o século XVIII. A atitude de fronteira entre o céu e o inferno. E ela estava muito velha e fraca quando cantou para mim, mas no filme você tem a impressão que ela mesma passava por esse dilema. As long as God in heaven shall dwell, my soul shall scream in hell. One pleasant summer's morning when the birds were sweetly singing, oh. Na tradição das baladas, a melodia é muito importante. Estas melodias são geralmente muito bonitas e são artesanais para ficarem gravadas na mente. Parece haver um receptor na mente para melodias. Ela adere-se à sua mente. E por isso você pode se lembrar de grandes partes de texto que de outra maneira jamais se lembraria. As pessoas às vezes pensam em baladas como uma lembrança. Eu prefiro pensar que se você lembra de uma música porque aprendeu com sua mãe e ela aprendeu com a mãe dela, você está se conectando, está se ligando em algo que remonta a muito tempo. E quando você se conecta a algo que aconteceu há muito tempo, essa é a definição de memória. Quando a balada chegou à América, a forma de contar histórias passou a ser padrão. Pense na música country, nas baladas de cowboys, baladas industriais, todos os tipos de baladas. A tradição das baladas não permaneceu estática. On the fourth night, the cannons were silent. And only the stars lit the sky. Eu adoro escrever baladas, eu gosto de canções com história. É um desafio para o escritor, pois ele deve contar a história, criar personagens, lugares, épocas.
it was safe to return to my farmhouse. A canção sobre a guerra civil que escrevi tem o título Only God Knows His Name. Só Deus sabe o seu nome. In exchange for a battle won, unclaimed by his own on the cold ground. This soldier they made from a boy. Se você é criado na Pensilvânia, tem que ir para Gettysburg na época da escola. Eu comecei a pensar nisso, em como seria viver naquele tempo e ter que voltar para sua fazenda após travar uma batalha. A história é sobre uma mulher cristã que, voltando para sua fazenda, encontra um soldado morto pela guerra civil em seu campo e ela precisa providenciar um enterro decente. To his grave every Sunday. I think his kin would approve of this place. Ela cuida dele, o enterra e o coloca num lugar que é especial para ela. A balada também tem um elemento de romance. Há uma noção romântica sobre como ela cuida dele e como está fazendo o que é certo, pois, como mulher cristã, é assim que ela gostaria de ser tratada. Como podemos imaginar o que aconteceu na Guerra Civil? Portanto, temos que achar o denominador comum, que é a decência, e deixar que isso seja o elemento que nos transporte para aquela época para que possamos senti-la. E as baladas fazem isso. God knows his name. Only God knows his name. A música também pode ser parte integral de cerimônias ou rituais religiosos que evocam o passado. Entre os povos aborígenes da Austrália, a música é usada para recontar histórias de sua origem e a base de suas crenças culturais. Um dos elementos básicos da cultura aborígene é a crença que o mundo foi criado por ancestrais criativos. Durante sua criação e como parte dela, eles cantavam, dançavam e criavam desenhos visuais que expressavam sua criação. Desde então e até hoje, os povos aborígenes, quando cantam, dançam e criam desenhos visuais, estão, de certo modo, participando dos eventos criativos originais. O povo Walbiri da Austrália Central vive no deserto, um ambiente cheio de areia. E uma das importantes cerimônias que realizam é chamada de Cerimônia do Fogo. A música tocada, que faz parte da cerimônia, consiste no canto de um grupo de homens acompanhados por um instrumento. Neste caso, um par de bumerangues. Um grupo de homens sentados numa moita são os cantores principais. E atrás dos homens ficam as mulheres, que periodicamente se levantam e dançam. Os ancestrais criativos tomam a forma de alguma espécie de animal, mas também podem ser plantas ou peixes. Seres humanos são, na verdade, reencarnações desses ancestrais criativos. Hoje, quando os povos aborígenes cantam, dançam e criam desenhos visuais, eles indicam sua proximidade com as espécies e com a terra que ocupam. E estão ajudando a manter sua fertilidade. A música geralmente serve como um meio importante de manter a identidade e a herança cultural. Entre os imigrantes irlandeses e seus descendentes, a música tradicional tem um importante papel em unir a comunidade.
Obviamente, há irlandeses no mundo todo. Minha família é um exemplo disso. Tenho uma irmã na Tailândia, um irmão na Alemanha e moro em Nova York. Meu pai costumava dizer que o sol jamais se põe na família Kilbride. Então, os irlandeses somos uma nação de imigrantes. A maior onda aconteceu devido à escassez da batata. A população da Irlanda foi de 9 milhões para 3 milhões. Muitos vieram para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. São os países principais para onde foram os irlandeses. Lembre-se de que, naquela época, quando alguém saía de casa, jamais veria seus pais de novo. Era assim. E tenha em mente que as pessoas que aqui chegavam não falavam inglês, eram da parte mais pobre da Irlanda, e era difícil. Principalmente para os irlandeses católicos. Eles não eram bem-vindos, pois eram considerados uma classe mais baixa. Mas o que eles tinham, apesar de sua pobreza, era a sua cultura. Um acervo incrível de músicas instrumentais, de canções, de histórias na língua irlandesa, de danças. O contato com vizinhos, poder ouvir a música, isso compensou a perda. Foi o que compartilharam, o que passaram para seus filhos. Sessões caseiras são um grande componente da música tradicional irlandesa. É onde as pessoas se congregavam na Irlanda e mesmo em minha casa, quando eu era criança, meus pais eram da Irlanda e tínhamos uma sessão irlandesa quase todas as sextas-feiras em casa. As pessoas chegavam, tocavam melodias, compartilhavam novas e antigas melodias. Era uma ótima oportunidade de encontrar as pessoas e aquelas que tinham aprendido novas melodias, ou se fosse a mesma melodia, podia sentar e tocar juntos. Basicamente é uma sessão informal de música irlandesa, quando todos se unem e tocam um repertório comum. É muito relaxante, não há pressão. Você toca enquanto quiser. Se quiser parar, para. As pessoas entram e saem, e se a atmosfera e o espírito estiverem bons, pode durar horas e horas, até dias em alguns casos. Muitas tradições musicais possuem histórias bastante ricas. No século XX, músicos foram atraídos pela música europeia da Idade Média e Renascença, um repertório da chamada música antiga. Como esta música não é tocada há séculos, tocá-la hoje envolve pesquisa, recriação e imaginação. Eu sempre achei que a música antiga era uma música que não chegaria ao século XX como uma tradição de apresentação. É importante manter esta música viva, pois ela é fantástica. É bonita a seu modo, assim como músicas de outras culturas são bonitas a seu modo. É muito diferente da música ocidental moderna. Senti-me emocionado com algo na música. Ela ressoava dentro de mim. A música era esparsa, muito pura. Jamais ouvi nada parecido. Acho que um dos maiores desafios em tocar música antiga é que ela é uma tradição quebrada. Se você for um pianista hoje, pode ter um professor que teve um professor que teve um professor que estudou com Franz Liszt e recebeu conhecimento que é passado de geração a geração. Na música antiga, há vários séculos de diferença entre o que as pessoas tocavam então e o que tentam tocar hoje. Os manuscritos anteriores ao século XVI não indicam a instrumentação. Uma peça pode ter 4 partes, sem nenhuma palavra.
talvez para os instrumentos, mas ela não diz. Os compositores também não se importavam com o instrumento em que deveria ser tocado. Ou então era tão óbvio para eles o que seria apropriado para a viola ou para o alaúde que esta informação não chega até nós. Uma das fontes mais importantes de informação é a iconografia, como quadros, iluminação e manuscritos, esculturas da época que mostram músicos da Idade Média e Renascença tocando música. Olhando isto, podemos obter muita informação sobre como os instrumentos eram segurados e como eram os instrumentos, pois muitos destes instrumentos, principalmente dos períodos mais antigos, não sobreviveram como peças de museu. O público-alvo de uma peça musical é crucial para se entender por que ela era tocada e como era tocada. Um dos grandes virtuosos da Renascença no alaúde tocava cantigas de ninar para um herdeiro ao trono de 4 anos. E isso, obviamente, pode dar uma ideia do que esta pessoa poderia tocar. Oi, comamos é sobre vamos comer e beber e ser felizes hoje, meus amigos. A quaresma começa amanhã, portanto vamos nos divertir hoje enquanto podemos. Oi, comamos e bebamos e cantemos e olhemos que manhã... Não queremos tocar simplesmente do modo que vemos nos manuscritos. São 4 vozes e todas as vozes têm textos. A maneira mais óbvia de apresentar seria com 4 cantores, uma soprano, uma contralto, um tenor e um baixo, todos cantando na ordem. Eu não conseguiria ouvir uma peça assim e cantá-la na ordem. É uma peça sobre a terça-feira gorda, certo? É sobre vamos comer, beber e ser felizes, pois amanhã tudo acaba. Há muitas descrições interessantes sobre os ensaios e sobre o que acontecia na corte. São poemas que descrevem os instrumentos tocando juntos. Há muitos quadros que mostram as pessoas tocando pandeiros e sempre tocando o instrumento para cima, assim, com a parte de cima de frente para o público. E é assim que Paul toca o pandeiro nesta apresentação, e não com ele sobre o joelho. Sabemos que o violão teve grande importância na cultura espanhola, mas isso através de evidência iconográfica e também de fontes literárias. Percebemos que podemos dar mais vida a esta música vendo as tradições populares da Espanha ou seu folclore, onde costumam tocar o violão. Usam muita percussão, castanholas e pandeiros. Alcançar a autenticidade na apresentação é impossível, pois não sabemos como era. Você pode usar seus instintos, coisas que aprendeu ao tocar com outras pessoas, e também as pesquisas que você realizou. Acho que há 2 tipos de autenticidade. Uma onde você quer descobrir como aquela música era tocada para fazê-lo do mesmo modo que era feito na Idade Média ou na Renascença. E há também a autenticidade do espírito, onde você tenta apresentar a música do modo que ela foi apresentada na época, mesmo se não for tocada da mesma maneira. Não é importante só porque as pessoas tocavam esta música há 400 anos e temos que tocá-la agora só porque ela já foi tocada. Mas acreditamos que esta música é importante por si mesma.
distribuição Didac. Versão brasileira, Helicon, São Paulo. Oh, I am deaf, none can excel. I open the door of heaven and hell. So I called in Patrick and I said something Catholic and I put a cross up there.